Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Evangelho da noite de hoje do Centro Espírita Cearense. Que possamos encontrar aqui, hoje à noite, palavras de luz, palavras de amor, palavras de paz, para que possamos continuar nessa nossa jornada, sempre ajudando, sempre procurando fazer o melhor pelo nosso próximo. Que Deus derrame sobre todos nós luzes, harmonia, para que a cada dia nós procuremos fazer o melhor que possamos, que a cada dia nós procuremos ser melhores, para que assim, Senhor, a nossa jornada seja de alegria, de paz, que possamos chegar ao final dela melhores do que aqui chegamos. Fica conosco, Senhor, nos dá a tua luz, nos dá a tua paz, hoje e sempre, que assim seja. Evangelho, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. O divórcio, parágrafo 5. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivados unicamente interesses materiais, e não a satisfação da lei de amor. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não, disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despediceis vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia, e não da vaidade ou da ambição. Nenhum ensejo davam ao repúdio. Vamos agora aos nossos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Item 5. Meus irmãos, a lei divina não é considerada nos casamentos de conveniência por interesses sociais, familiares e financeiros, onde o amor, o afeto não é levado em conta, descaracterizando justamente a finalidade primeira do casamento, que é a formação de uma família onde pais e filhos ligados pelos laços espirituais continuam o processo evolutivo a que todos estão sujeitos através do apoio, da solidariedade, do afeto, que facilitarão a tarefa de cada um na continuidade de desenvolver as qualificações nobres que todos trazem em sua essência espiritual. A lei divina não é considerada nos casamentos onde se confunde atração física, o querer possuir alguém que lhe satisfaz suas necessidades oriundas da vaidade, do orgulho, do egoísmo, e consentimento do amor que leva quem ama a querer o melhor para o outro, antes de o querer para si. A lei divina não é considerada nos casamentos onde cada cônjuge se casa pensando que o outro o fará feliz. A lei divina, meus amigos, é a lei do bem, do amor ao próximo como a si mesmo.
Muitas e muitas vezes, quando o relacionamento é difícil, mas existindo um pouco de amor, uma simpatia ou uma grande noção de dever por parte de um dos cônjuges, esse faz, então, tudo o que pode para a harmonização dos elementos da família, na renúncia, na tolerância, na paciência ativa, porque percebe que há possibilidades de melhoria nesse relacionamento, apesar de todas as dificuldades. Aí, a lei divina também está presente e muitas vezes o divórcio não é procurado e há casos de uma boa melhoria nesses relacionamentos, propiciando então o crescimento do amor que iniciara desenvolver-se nos tempos de namoro e também início do casamento. Sempre que existe a vontade de amar e aceitar o outro como ele é, ainda que com dificuldades no relacionamento, o divórcio não é cogitado como solução. Mas, se isso não existe, se não há possibilidade de melhoria na convivência, o divórcio apenas chancela uma situação já existente, a separação. E aí Allan Kardec nos escreve que nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento, quando afirmou que Moisés mandou o homem dar carta de alforria à sua mulher, repudiando-a pela dureza de vossos corações, que não faziam como muitos ainda hoje não fazem do amor a base dos casamentos. Jesus, quando diz que o repúdio à mulher pode verificar-se em caso de adultério, o faz sabendo que onde existe uma afeição recíproca, não existe o adultério. Ao mesmo tempo, ao assim admitir, está abrandando uma lei então vigente da morte por lapidação da mulher adúltera. Substitui apenas uma lei civil por outra, que, como todas as leis dessa natureza, sofreria transformações no decorrer do tempo. E o mesmo raciocínio, meus amigos, cabe na proibição de Jesus em relação a novo casamento da mulher adúltera. O Espiritismo admite o divórcio como uma última solução nos difíceis relacionamentos conjugais onde o amor está ausente, para evitar-se males maiores e propiciar aos cônjuges e filhos, caso existam, novas oportunidades de uma melhor qualidade de vida. E nestas reflexões em torno da passagem evangélica, me veio à mente o quanto a mulher precisou sofrer para ser considerado um ser humano igual aos homens e com os mesmos direitos. E que essa conquista possa inspirar as mulheres a valorizarem as oportunidades de crescimento espiritual nos dias de hoje, nas suas diversas funções, no caminho do amor possível, em direção ao amor incondicional. Agradeçamos a dádiva da vida, oportunidade ímpar de evolução. A cada dia que despertamos para as tarefas que nos aguardam, para o aprendizado intelectual e moral, se faz necessário uma força que nos impulsione com a leveza e o bom ânimo aos desafios diversos, mas sempre de acordo com as nossas necessidades. As mais diversas oportunidades de evoluir nos são apresentadas constantemente. Não esmoreçamos quando nos bata a porta a irmandade. O Cristo Jesus caminha conosco, seu fardo é leve e seu jugo é suave. Busquemos o auxílio através da bondade de nossos irmãos que nos auxiliam. Roguemos neste momento a fluidificação das águas das nossas casas, de todos os hospitais, presídios, enfim, onde se faça necessário o alívio das dores, levando o bálsamo do consolo, da esperança e da fé. Que assim seja, Senhor.